Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma continuação da última aula que a gente teve a respeito da história do Brasil. Na última aula a gente falou sobre o Brasil pré-colonial e o Brasil colônia. Agora nós vamos fazer uma continuação desse conteúdo falando a respeito da chegada da família real no Brasil, grudando ali junto com o Brasil Império, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Nós vamos entender rapidão como que tudo isso daí aconteceu no nosso país. Então vamos lá, sem mais delongas. Em 1808, a família real veio para o Brasil trazendo diversas estruturas, como bibliotecas, escolas, mas por quê? O que motivou a vinda da família real para o Brasil? Como tudo na história, nada é por acaso. A vinda da família foi motivada por decisões tomadas por Napoleão lá na Europa. Que decisões são essas? O bloqueio continental, que praticamente era um decreto que proibia países europeus de comercializarem com a Inglaterra sob o risco de invasão francesa. O que isso significa? Vocês comercializem com a Inglaterra que nós, as tropas napoleônicas e os franceses, vamos atacar aí. Porém, o bloqueio continental atrapalhou demais o comércio de Portugal, porque ele era dependente desse comércio com a Inglaterra, dessa comercialização com a Inglaterra. Então, vamos dizer assim, Napoleão tinha como objetivo atingir as finanças inglesas. Porém, o bloqueio continental ele era mais prejudicial a alguns países europeus do que para os ingleses. Um exemplo desses países era Portugal, que estava em decadência. Dom João, rei de Portugal, precisava da relação comercial com a Inglaterra, ficando em dúvida sobre obedecer ou não o bloqueio continental, optando por violá-lo, fazendo com que Napoleão ataque e a família real venha para o Brasil. Então, por que a família real veio para o Brasil? Eles vieram fugidos dos ataques das tropas napoleônicas. Continuando, como que foi Dom João no Brasil? Quando ele chegou para cá, a primeira coisa que ele fez foi a abertura dos portos às nações amigas. O que é a abertura dos portos às nações amigas? Nada mais é do que a exportação que acontece pelos portos portugueses passa a acontecer pelos portos brasileiros. Ou seja, essa troca que eles faziam pelos portos portugueses, agora vai acontecer aqui no Brasil. A segunda coisa que ele faz, o Tratado do Comércio e Navegação. Isso foi um tratado que beneficiava os ingleses que estavam aqui no Brasil, dando a eles mais privilégios alfandegários. Milhões de portugueses que se instalaram aqui no Rio de Janeiro estavam necessitando de outras coisas, por exemplo, mercado, por exemplo, escolas. Então tiveram que criar novas estruturas. Como o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, o Jardim Botânico, o Teatro Real, a Biblioteca Real e a Imprensa Real. O Brasil ainda era considerado Reino Unido a Portugal. Em 1816, vem uma missão artística no Brasil, com pintores e escultores, se destacando entre eles o Jean-Baptiste Debré, que descrevia em suas pinturas como que era a vida naquela época. Então, para ordenar direitinho a nossa história, vamos direto para o quinto tópico do nosso edital: café, escravidão e trabalho livre. O que se trata o café, escravidão e trabalho livre? Fala exatamente do primeiro reinado, que foi quando o Brasil se tornou independente. Então vamos lá, independência do Brasil, primeiro reinado. Em 1820, aconteceu a Revolução do Porto em Portugal, que nada mais foi um monte de portugueses reunindo em um lugar, reivindicando que a família real voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia de Portugal e não um Reino Unido a Portugal. Dom João VI retorna para Portugal. Então tá, a família real foi para o Brasil, Dom João VI estava lá junto com a família real. Então, Dom João VI retorna para Portugal por medo de perder o trono. Então vamos lá. A família real veio para o Brasil fugida das tropas napoleônicas. Chegando aqui no Brasil, os portugueses estavam reivindicando a volta da família real para Portugal, porque Portugal foi praticamente abandonado. Então eles pensaram assim, não, a família real tem que voltar para cá, porque a gente precisa de um rei, a gente precisa de alguém para governar a gente. E eles estavam reivindicando que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia e não o Reino Unido. Então, para que o Dom João VI não perdesse o poder, ele voltou para Portugal. Ele não poderia simplesmente abandonar também o Brasil, porque senão ele perderia o Brasil também. Então, o que ele faz? Ele deixa seu filho, Dom Pedro I, que era um príncipe apenas na época, aqui no Brasil. Porém, as ideias impostas pelos portugueses eram contrárias às de Dom Pedro I. Ele desrespeita as ordens de seu pai e declara a independência do Brasil. Então, assim, é o famoso dia do fico, né? Ele fala que ele vai ficar no Brasil
porque o povo ali precisava de alguém. Então, em 1823 acontece a Assembleia Constituinte, que é uma assembleia para criar uma constituição que é praticamente dissolvida porque eles não gostaram das ideias que eram impostas naquela constituinte. Cria então uma constituição só em 1824. Então, em 1823 foi proposta uma constituição, porém ela foi dissolvida, e em 1824 que foi realmente de fato que apareceu a nossa Constituição, que ficou conhecida como Constituição outorgada. O que significa outorgada? Significa imposta. Ela foi imposta à população. Dentre as regras delas, tinha o tal do poder moderador. Decorem isso, porque é importante. O que era o poder moderador? Era quando o imperador reinava sobre todos os poderes. Vamos supor assim, tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Ele era um quarto poder que liderava sobre todos esses outros poderes. Ou seja, ele mandava mais do que qualquer pessoa, qualquer poder que existia no Brasil. Acontece também a Confederação do Equador, que é uma revolta contra a Constituição. É assassinado o Frei Caneca. Isso daí serviu de exemplo para as outras pessoas que, tipo assim, quem fosse contrário à Constituição iria morrer. Tipo assim. Em 1826, Dom Pedro VI morre lá em Portugal. Então tá, deixou o filho dele aqui no Brasil, foi para Portugal. Em 1826, ele morre lá em Portugal. Em 1828, derrota da Cisplatina. Foi uma guerra lá com o Uruguai. Em 1830, morre um jornalista liberal que Dom Pedro I acaba sendo suspeito de ter mandado matar esse cara. E acontece também a falência do Banco do Brasil. Esses 4 ocorridos, de 1826 a 1830, influenciaram negativamente no governo de Dom Pedro I. E em 1831, Dom Pedro abdica em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro I volta para Portugal na esperança de recuperar o trono, porém acaba morrendo de tuberculose. Parece que é uma coisa, né? Vai para Portugal, morre. E assim começa o período regencial aqui no Brasil. O período regencial é praticamente o período de transição em que somos governados por regentes, até que o Pedro de Alcântara completasse a maioridade e pudesse governar o Brasil. Nesse período, aconteceu uma divisão política em 3 pedaços, 3 partes. Os restauradores, que eram as pessoas que queriam a volta de Dom Pedro, lembrando que tinha ido para Portugal. Liberais exaltados, que queriam o fim do poder moderador, ou seja, o poder extremo dos reis. Autonomia das províncias. E os liberais moderados, que queriam uma monarquia que atendesse aos interesses da elite. E então esses regentes começam a fazer algumas reformas institucionais. Como assim reformas institucionais? Eles teriam que governar o país até que Dom Pedro completasse a maioridade, então eles iriam fazer algumas mudanças ali. A primeira reforma é a reforma no Código do Processo Criminal. O que ele fez? Criou a criação do habeas corpus, que era praticamente, falava assim que a pessoa só poderia ser presa se fosse provado que ela cometeu o crime. Então, ao invés da pessoa ser presa e depois ser provado que ela cometeu o crime, ela teria que ser provado que ela cometeu o crime para depois ela ser presa. E também dava mais poder aos juízes de paz. E em 1834, eles criam também o ato adicional, que é extremamente importante. Que ele praticamente adicionava cláusulas à Constituição. Não funcionava o poder moderador no período regencial, era isso que dizia no ato adicional. Suprimiu o Conselho de Estado, que era comandado à elite. São criadas também assembleias provinciais com mais poder e autonomia. E é criada a Guarda Nacional responsável por manter a ordem. Eles reformam a Guarda Nacional, assim, a Guarda Nacional não enfraquecia o exército com essa reforma. E então acontece o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II é emancipado com 14 anos. Mas antes da gente ir para a emancipação, a gente tem que falar de algumas revoltas que aconteceram no país durante esse período regencial, que eram as famosas revoltas regenciais.
Bom, vou tentar resumir de um jeito fácil e rápido as revoltas regenciais. A primeira delas é a cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará. Ela foi composta por índios, mestiços e escravos. Eles estavam reivindicando por melhores condições de vida e eles queriam mais participação na política. Foram conhecidos como cabanos porque eles moravam em cabanas na beira de rios. A segunda revolta é conhecida como Malês, que aconteceu na Bahia. Ela era composta por negros de ganho, que eram praticamente negros com uma semi-liberdade. Os malês eram uma origem islâmica e eles criaram um plano para abolir o catolicismo que existia aqui no Brasil e implantar uma república islâmica. A terceira revolta é conhecida como Farrapos, aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era grande exportador de charque, porém o preço do charque nacional subiu e do internacional abaixou. Então, assim, o comércio do nacional estava diminuindo cada vez mais. Eles se juntaram com os estancieiros, que eram os donos de gado, e tomaram Pirantini. A revolta dos farrapos acaba quando eles assinam o Tratado de Poncho Verde. A quarta revolta é a Sabinada, que aconteceu na Bahia. Ela foi composta praticamente por militares, pela classe média e foi liderada por Francisco Sabino. Eles reclamavam da falta de autonomia política dentro das províncias. Eles queriam mais autonomia política. O estopim dessa revolta foi quando o governo exigiu o alistamento para combater a Guerra dos Farrapos. Então eles falaram assim que eles não fariam isso e que eles viveriam num local chamado República Baiense até que Dom Pedro II completasse a maioridade e pudesse governar o Brasil. Então, assim, isso daí deixa bem claro que as revoltas que aconteceram nessa época não eram contra nada, nem contra ninguém, era contra o governo regencial, não era contra Portugal, era contra os regentes que estavam lá, porque eles estavam trazendo um retrocesso. E a última, e talvez até mais importante, é a Balaiada, que aconteceu no Maranhão. Ela foi uma disputa entre liberais e conservadores. Os liberais eram conhecidos como cabanos, e os conservadores eram os bem-te-vis. Os liberais estavam no poder, mas os conservadores ganharam espaço, trazendo uma crise econômica na venda de algodão pela concorrência com os Estados Unidos. 3 homens assumiram a liderança, sendo um deles fabricante de balaio. Em 1839, os balaios tomam a vila de Caxias junto com 3.000 índios, mais Cosme Bento, e em 1840 o imperador oferece anistia para quem se rendesse. E agora a gente vai diretamente para o segundo reinado, que para mim é a fase mais doida da nossa história. O segundo reinado foi quando aconteceu o golpe da maioridade com Dom Pedro II. O golpe da maioridade aconteceu em 1840, quando Dom Pedro II se torna imperador com apenas 14 anos, buscando centralizar o poder. Como ele fez isso? Pera aí que eu já vou explicar. Aconteceu também o parlamentarismo às avessas, que em vez de pessoas do parlamento elegerem os deputados e os primeiros ministros, era o próprio Dom Pedro que fazia isso. Ele fazia essa centralização do poder da seguinte forma: ele criou um revezamento de partidos. Tinha 2 partidos na época, o liberal e o conservador. O liberal era mais progressista e o conservador era mais regressista. Para apaziguar os conflitos, Dom Pedro II estabelece uma reveza de poder, ora liberais e ora conservadores que estariam. Apesar de suas oposições políticas, os partidos não tinham diferenças ideológicas bem definidas nessa época. Ambos representavam os interesses da elite agrária e quem mandava era Dom Pedro II. Então, assim, nessa época, vamos dizer, essa divisão que a gente tem hoje de direita e esquerda não existia nítida. Eles sabiam que tinham indiferenças, mas os interesses deles eram praticamente os mesmos naquela época. Conflitos externos. Após um conflito diplomático com a Inglaterra, o Brasil cria a Tarifa Alves Branco. Então vão ter diversos conflitos externos e o Brasil cria a Tarifa Alves Branco, que aumentou a quantidade de impostos que a Inglaterra pagava ao Brasil e que gerou mais lucros à economia interna. Também aconteceu a expansão cafeeira. Então, vamos lá. Tarifa Alves Branco e expansão cafeeira. Já tem 2 aqui. Expansão cafeeira foi praticamente
porque o café nessa época era importante fonte de lucro e alcançou escalas mundiais pelo comércio externo. Passa a importar mão de obra assalariada e italianos e alemães vêm para cá, entendeu? Porque assim, o café ele era mais difícil de ser manipulado e produzido. Então, os alemães e os italianos vêm para cá para produzir café. Então, expansão cafeeira e tarifa Alves Branco. Terceiro, Lei Eusébio de Queiroz. Por pressão da ação inglesa, o Brasil aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil, diminuindo a quantidade de escravos, valorizando os que sobraram aqui. Diminuindo, eu disse, não acabando. Quarto, Lei de Terras. Era uma lei que permitia que as pessoas adquirissem terras a partir apenas da compra. Então, elas não poderiam invadir, teria que comprar, teria que pagar. Essas foram as 4 principais leis nessa época. Porém, tem uma quinta, que é a Lei Áurea. Mas vamos colocar tudo isso daí num conjuntinho, que é as leis contra a escravidão. A primeira foi o Eusébio de Queiroz, que eu já citei. A segunda foi a Lei do Ventre Livre. Então tá, vamos lá, recapitulando. Lei Eusébio de Queiroz proibia o comércio exterior de escravos. A Lei do Ventre Livre falava que os filhos nascidos a partir desta data seriam livres, porém a criança não teria como se sustentar e acabava se tornando escrava novamente. Então é aquelas leis que, tipo assim, é só pra fingir que tem, entendeu? Lei do Sexagenário, que dizia que após os 60 anos de idade o escravo trabalharia apenas mais 5 anos para se tornar livre. Nessa época, o escravo já estaria praticamente morto de canseira, já estaria puro osso, porque trabalhou a vida inteira e eles morreriam muito, muito cedo, então a maioria não chegava aos 65 anos de idade. E por último, a mais importante, que é a que eu deixei por último para citar, que é a Lei Áurea, que aconteceu em 1888. Ela aconteceu por pressão, foi assinada pela princesa Isabel, que aboliu a escravatura, e foi a abolição definitiva da escravatura no Brasil. Então a gente entra na Era Mauá. A Era Mauá foi um surto industrial do Barão de Mauá. Foi quando foram criadas as primeiras ferrovias, as primeiras indústrias, a iluminação no Rio de Janeiro, foram construídos bancos e fábricas. O Barão de Mauá era contra a escravatura. Com isso, isso daí incomodou demais a elite agrária, dando fim à Era Mauá. O fim do Segundo Reinado se deu por conta da igreja, por conta de 3 fatores, na verdade. O primeiro deles é a igreja parar de apoiar Dom Pedro II por não gostar da maçonaria, não apoiar a maçonaria. Dom Pedro II era maçom. O segundo motivo para o fim do Segundo Reinado foi o exército parar de apoiar Dom Pedro II. E o terceiro motivo foi que, desde o abolimento da escravatura, perdeu o apoio da elite. E assim o Segundo Reinado se enfraquece. E em 1889 ocorre a proclamação da República por um golpe de Estado liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, que estabelece um governo provisório dando início à República da Espada, que é a partir daí que a gente começa com os nossos presidentes. É isso aí por hoje, eu espero ter explicado direitinho. Se eu errei alguma coisa, me corrijam, deixem aí nos comentários o que vocês acharam e até a próxima aula.